Um homem levantou um carro com a cabeça. Tom Cruise saltou com um paraquedas em chamas. Outro prendeu a respiração por 24 minutos. E esse nem é o recorde mais louco. O que você imagina quando ouve alguém levantar um carro? Uma equipe de fisiculturistas? Talvez um momento de super-herói em um filme? Agora, esqueça isso, porque um homem realmente equilibrou um carro inteiro, na cabeça. Seu nome é John Evans, e o que ele fez desafia todas as expectativas sobre força, equilíbrio e, honestamente, crânios humanos. Evans, um operário da construção civil aposentado do Reino Unido, ficou famoso por quebrar recordes equilibrando objetos enormes em cima da cabeça. Mas nada se compara ao que ele conseguiu em 1999, quando apoiou um Mini Cooper, especialmente modificado, mas ainda pesando mais de 160 quilos por 33 segundos inteiros, em uma pequena almofada quadrada colocada sobre sua cabeça nua. Sem truques, sem fios, apenas as pernas, o pescoço e uma cabeça de aço. O que torna este disco ainda mais alucinante é o formato do corpo humano. Equilibrar algo com metade desse peso nas costas seria uma loucura, mas e a cabeça? Ela é pequena, redonda, se move. E ainda assim, Evans conseguiu manter o carro firme, como se fosse uma pilha de livros. Não só isso, ele estava na casa dos 50 quando fez isso. A maioria de nós se preocupa com a dor no pescoço, depois de um cochilo. Evans levou isso para outro mundo. Até hoje, ninguém conseguiu repetir essa façanha. Até mesmo atletas profissionais evitam. Por quê? Porque não se trata apenas de músculos. Trata-se de precisão, equilíbrio e um limiar de dor que a maioria das pessoas nem consegue compreender. Levantar pesos? Comum. Puxar caminhões? Impressionante. Mas colocar um carro na cabeça e ficar em pé como se não fosse grande coisa? Isso é uma loucura de quebrar recordes. É o tipo de feito que faz você questionar os limites do corpo humano. John Evans não apenas quebrou as regras, como também as colocou diretamente nos livros de recordes. Este disco atrai mais do que apenas atenção. Ele literalmente puxa a pessoa para o ar. Leila Nuni, uma artista de circo treinada dos Estados Unidos, desafiou a gravidade e os conselhos de todos os cabeleireiros ao estabelecer o recorde de maior tempo suspensa pelos cabelos. Por mais de 25 minutos, ela foi erguida do chão, girando lentamente sob as luzes, sustentada apenas por um único rabo de cavalo firmemente preso. E isso não é um truque de mágica ou um arnês especial escondido em sua fantasia. Todo o peso de seu corpo era sustentado apenas pelo couro cabeludo. Isso não é apenas resistência física, é disciplina férrea e uma espécie bizarra de calma. A pressão, o desconforto, a tensão em cada folículo. A maioria das pessoas não duraria nem alguns segundos. A parte mais fascinante, ela estava completamente calma durante toda a apresentação, transformando uma acrobacia com sonoridade quase medieval em algo lindo. A suspensão de cabelo faz parte da cultura circense há séculos, mas Nuni a levou ao próximo nível, quebrando o recorde anterior em quase 2 minutos inteiros. Esse tipo de resiliência raramente é visto fora de atletas de elite ou monges antigos. E não, ela não perdeu o cabelo depois. Na verdade, ela saiu do palco sorrindo. Você não pode treinar para isso em uma academia. Você treina nos seus nervos, na sua coluna e provavelmente na sua alma. Alguns recordes são sobre quebrar limites, outros são sobre nunca cortá-los, literalmente. Lee Redmond, uma mulher de Utah, detém o recorde mundial das unhas mais longas já cultivadas em uma única mão, medindo um comprimento combinado de mais de 8,5 metros. Isso é aproximadamente o comprimento de um pequeno trailer pendurado em seus dedos. Ela começou a deixá-las crescer no final dos anos 70 e as manteve intactas por décadas, moldando-as e polindo-as diariamente. Elas se enrolavam como espirais, formando uma teia emaranhada de queratina que tornava o dia a dia um enorme desafio. Abrir portas, amarrar cadarços, dirigir, tudo exigia métodos personalizados e muita paciência. Mas aqui está a parte mais incrível. Ela não as deixou crescer por atenção ou fama. Foi disciplina pessoal, uma escolha. Ela as tratou como uma escultura viva. Com o passar dos anos, suas unhas se tornaram parte de sua identidade, atraindo manchetes, entrevistas e inúmeras perguntas sobre como ela administra o dia a dia. Embora alguns possam achar bizarro, também é estranhamente impressionante. Não é força ou velocidade, é dedicação ao longo de décadas, sem atalhos. Ninguém chegou perto de igualá-la desde então. Parece bobagem, até você tentar. Manoj Kumar Maharana, da Índia, detém um dos recordes mais estranhos e inesquecíveis de todos os tempos, colocando 459 canudos na boca, de uma só vez, sem elásticos, sem fita adesiva, apenas pura dedicação, esticando as bochechas. Não se trata apenas de enfiar canudos aleatoriamente, cada um tinha que ficar lá dentro por um certo tempo sem cair. Exigiu um posicionamento cuidadoso, um controle incrível da respiração e o tipo de flexibilidade da mandíbula que deixaria um personagem de desenho animado com inveja. Para se preparar, Maharana praticou por meses, expandindo os músculos da mandíbula lenta e cuidadosamente.
Ele até treinou os músculos faciais para ficarem contraídos enquanto segurava uma quantidade absurda de peso. É parte ciência, parte espetáculo e pura loucura. Por que alguém faria isso? Porque é inesquecível. Estranho, sim, mas incrivelmente difícil de superar. Parece engraçado na superfície, mas por baixo é pura resistência e controle. Ninguém superou o seu número ainda, e só de pensar em como deve ter sido desconfortável, já dá uma dor nas bochechas. Algumas pessoas têm sorte, outras têm sorte e azar ao mesmo tempo. Roy Sullivan, um guarda florestal nos Estados Unidos, foi atingido por um raio 7 vezes na vida e sobreviveu a cada uma delas. Sim, 7. E cada uma delas foi documentada. Ele não era um caçador de tempestades. Ele não caminhava em meio a tempestades por diversão. Ele simplesmente estava no lugar errado, repetidas vezes, ao longo de décadas. Uma vez enquanto pescava, outra vez enquanto dirigia. Um raio até arrancou seu sapato. Seu chapéu ficou destruído. Suas sobrancelhas foram queimadas. E ainda assim, ele sobreviveu a todas elas. Estatisticamente, isso deveria ser impossível. Especialistas calcularam a probabilidade de isso acontecer com uma pessoa em vários bilhões. Seus colegas de trabalho começaram a chamá-lo de para-raios humano, mas Roy não encarou isso como uma maldição. Ele tratou como parte do trabalho, chegando a rir disso mais tarde em entrevistas. Ninguém jamais igualou esse recorde, e sinceramente, ninguém quer igualar. É o tipo de recorde que conquista o respeito de meteorologistas, especialistas em sobrevivência e qualquer pessoa que já tenha se escondido debaixo de uma árvore durante uma tempestade. Roy Sullivan não apenas superou as probabilidades, ele as eletrizou. A sorte sorriu largamente para Patrícia DeMauro certa noite, em Atlantic City, e simplesmente se recusou a parar. Ela foi até a mesa de dados, pegou os dados e os lançou 154 vezes, seguidas sem perder. Sem erros, sem snake eyes, sem 7 outs. Apenas pura energia alucinante. Para quem já jogou dados, isso parece impossível. Uma mão boa típica pode durar uma dúzia de lançamentos, talvez 20. Mas a sequência de DeMauro durou mais de 4 horas, tornando-se a mais longa sequência de lançamentos de dados documentada em um cassino ao vivo. A multidão ao seu redor cresceu, a atmosfera eletrizante, e os croupiers tiveram que se revezar enquanto ela continuava jogando. Estatísticos calcularam que a probabilidade dessa sequência era de mais de 1 em 5,6 bilhões. Isso é mais raro do que ganhar em algumas loterias. E, no entanto, ela conseguiu. Sem truques, sem experiência profissional anterior em apostas. Apenas foco, ritmo e uma sequência inacreditável de sorte. O que torna tudo ainda mais louco. Ela apenas lançou os dados. Ela nem sequer fez uma aposta na maioria dos lançamentos. DeMauro saiu com uma lembrança, em vez de uma fortuna. E ninguém, nem mesmo os apostadores mais experientes, atingiu esse recorde desde então. Quando a maioria das pessoas quebra um recorde mundial, elas emolduram o certificado e o consideram uma conquista da vida. A Shrita Furman tinha outros planos. Ele quebrou mais de 600 recordes no total e atualmente detém mais de 130 recordes ativos, de fatiar maçãs no meio do salto em um pula-pula, a caminhar o 1,5 km mais rápido equilibrando uma garrafa na cabeça. Furman transforma quase tudo em um desafio. Ele não é um atleta profissional. Ele não é um mágico. Ele apenas treina como um homem em uma missão porque ele é. Seu objetivo? Provar que qualquer pessoa comum pode alcançar algo incrível com bastante foco e prática. Seus recordes abrangem categorias que a maioria das pessoas nem pensaria em tentar. Ciclismo subaquático mais longo, mais uvas presas na boca, mais rápido 1,5 km fazendo malabarismo. É como assistir a um personagem de desenho animado transformar a realidade em um jogo. E embora outros possam ocasionalmente assumir um de seus títulos, ele simplesmente encontra um novo objetivo e quebra outro. Neste ponto, é justo dizer que Furman não detém apenas o maior número de recordes. Ele praticamente inventou a ideia de viver em busca de recordes mundiais. Quando o diretor manda a ação entrar e o céu está literalmente em chamas, você provavelmente está assistindo Missão Impossível. Durante a produção do último filme, Tom Cruise levou as coisas a um novo extremo, saltando de uma aeronave 16 vezes com seu paraquedas em chamas. Não eram apenas efeitos digitais. O fogo era real, controlado por gel especial e equipes de segurança, mas o risco ainda é enorme. Cruise treinou por meses para lidar com o calor, o peso e a resistência do vento, e ele mesmo fez todos os saltos. Em cada uma das vezes, ele saltou de uma aeronave de estilo militar, caiu em queda livre, abriu o paraquedas e flutuou através das chamas vivas. 16 vezes, sem dublê. Esse é agora o recorde oficial para o maior número de saltos de paraquedas em chamas por uma única pessoa, e sem surpresa, ninguém mais está com pressa para superá-lo. É o tipo de acrobacia que não apenas quebra recordes, mas os inscreve na história do cinema. Entre o fogo, a altitude e o perigo absoluto, esse feito parece mais uma fase de videogame do que a vida real, mas aconteceu, e está oficialmente nos livros.
A maioria das pessoas consegue prender a respiração por 1 ou 2 minutos. Com treinamento, talvez 4 ou 5. Mas Budimir Šobat, um mergulhador livre da Croácia, fez o que parece ficção científica. Ficou debaixo d'água por 24 minutos e 37 segundos, sem emergir. Antes da tentativa, Šobat usou oxigênio puro para saturar os pulmões e a corrente sanguínea, uma técnica legal para registros de apneia estática. Então, ele deslizou para dentro da água, diminuiu a frequência cardíaca para um ritmo de Liv e permaneceu imóvel, sem pânico, sem hesitar. Apenas calma e foco profundo. É um feito que exige não apenas capacidade pulmonar, mas também controle absoluto sobre o corpo e a mente. Seu cérebro começa a soar alarmes, depois de apenas alguns minutos, sem ar fresco. Šobat teve que acalmar esse instinto, manter os músculos imóveis e uma imobilidade quase meditativa. E sim, ele foi monitorado por médicos o tempo todo. Mas o recorde era real, confirmado e de cair o queixo. Ninguém foi além disso desde então. Não se trata apenas de respirar. Trata-se de levar o corpo ao limite do que é humanamente possível e então ir um passo além. Construir uma torre com peças de dominó já é difícil. Um toque, um espirro, um movimento errado. E tudo desaba. Agora tente empilhá-las a 10 metros de altura. Foi exatamente isso que uma equipe liderada por Lili Revesh, uma das artistas de dominó mais famosas da internet, conseguiu em uma tentativa de recorde de cair o queixo. A estrutura foi construída dentro do Museu Nacional de Construção e levou dias de trabalho árduo e constante. A torre cresceu mais do que a maioria dos telhados, com 10,1 metros de altura, tornando-se a torre de dominó mais alta já construída. E então, por serem peças de dominó, tudo desmoronou em segundos. O que tornou isso tão impressionante não foi apenas a altura. Cada camada precisava estar perfeitamente equilibrada. Milhares de dominós precisavam se encaixar de forma a suportar o peso crescente sem tombar. Uma peça fora do lugar, e tudo teria caído muito antes do recorde ser quebrado. E aqui está a parte divertida. Eles não construíram a torre apenas para destruí-la. A queda final foi cronometrada perfeitamente para desencadear a liberação de um mini bicho de pelúcia. Porque até mesmo acrobacias que quebram recordes precisam de um toque de estilo. Não era apenas a torre de dominó mais alta já construída. Era o arranha-céu mais frágil da história. Quando Laszlo Schaller escalou o topo de um penhasco na Suíça, não havia fios, nem reforços, nem segundas chances. Diante das câmeras e de uma multidão atônita, ele saltou de 59 metros direto para uma piscina de água especialmente preparada. Isso é mais alto que a Torre de Pisa. E sim, ele sobreviveu. O mergulho durou pouco mais de 3 segundos. Mas foram 3 segundos de queda, a mais de 120 km por hora. De cabeça em uma piscina que precisava ser profunda e silenciosa o suficiente para absorver o impacto sem quebrar ossos. A margem de erro era praticamente zero. Schaller é um atleta treinado e saltador de canyons, mas isso era algo completamente diferente. Sua preparação envolveu anos de prática, cálculos e treinamento mental. Você não está apenas saltando de uma prancha alta, você está lutando contra a própria gravidade. Desde então, ninguém oficialmente igualou ou superou sua altura. E honestamente, a maioria dos mergulhadores nem tenta. Nessa velocidade, atingir a água é como atingir concreto, 1 grau fora do ângulo, e os resultados seriam perigosos. Mas Schaller acertou em cheio, criando um dos recordes mais insanos já estabelecidos no mundo dos esportes radicais. Segurar uma prancha por 60 segundos queima. Tente 5 minutos e você estará em modo de sobrevivência de corpo inteiro. Mas Josef Šálek, da República Tcheca, manteve a posição de prancha, costas retas, cotovelos travados, por impossíveis 9 horas, 38 minutos e 47 segundos, sem pausas, sem colapsos, apenas pura resistência. A prancha é um dos exercícios de core mais brutais que existem. Ela não trabalha apenas o abdômen, ela castiga os ombros, as pernas, os braços e até a mente. A maioria das pessoas desmorona em minutos. Šálek aguentou por quase 10 horas. Isso é mais tempo do que algumas pessoas dormem. Durante a tentativa, ele se manteve calmo, focado e incrivelmente imóvel. Sem mudanças, sem trapaças, apenas tensão constante da cabeça aos pés. Ele até sorriu em alguns momentos, embora você possa apostar que cada segundo pareceu uma eternidade. Esta também não era a primeira vez que ele quebrava recordes. Šálek treinou por meses em silêncio, fazendo longas pranchas em florestas, montanhas e até praças públicas. Quando o cronômetro finalmente parou, ele não apenas estabeleceu um novo padrão, ele o lançou à estratosfera. Até hoje, ninguém conseguiu superá-lo. Quer disciplina? Este recorde é disciplina.
Se você já viu alguém quebrar um bloco de concreto com as próprias mãos, provavelmente pensou: ok, isso é impressionante. Agora multiplique isso por 1174 vezes em apenas 60 segundos. E você entrará no mundo de Ali Bachetepe. Este artista marcial da Turquia estabeleceu o recorde mundial oficial do Guinness para o maior número de blocos de concreto quebrados em um único minuto. Não foi uma performance coreografada ou algum evento encenado para um show. Foi velocidade, potência e precisão brutas, repetidas inúmeras vezes sem margem para erro. A configuração, pilhas de blocos alinhadas como dominós de destruição. Cada vez que Bachetepe abaixava o braço, outra pilha se estilhaçava. Repetidamente. A cada segundo, cerca de 9 quilos de concreto acabavam sob seus golpes. Isso dá quase 20 blocos a cada 5 segundos, sem pausas, sem hesitar. A maioria dos lutadores treina precisão ou técnica. Bachetepe treinava para impacto. Seus socos eram tão rápidos e fortes que pareciam um borrão. E a melhor parte, cada bloco tinha que se quebrar completamente para valer. Sem rachaduras, sem lascas. Apenas destruição limpa. Este recorde é um daqueles que são insanos no papel, e ainda mais insanos quando você o vê. Concreto não é macio. Seus braços não deveriam se mover tão rápido. Mas Bachetepe fez parecer quase sem esforço. É por isso que ninguém conseguiu superá-lo desde então. O nível está muito alto. E provavelmente ainda coberto de poeira. Existem competições de comida, e tem o Joey Chestnut. Em 2021, ele devorou 76 cachorros quentes, com pão, em apenas 10 minutos, sem pausas, sem desaceleração, apenas movimento ininterrupto. Não foi apenas um novo recorde, foi uma demonstração de velocidade, controle e habilidade de esticar o estômago, que deixou todo o mundo da gastronomia competitiva pasmo. Para colocar em perspectiva, são mais de 7 cachorros quentes por minuto, ou 1 a cada 8 segundos, incluindo pães. Tente mastigar um cachorro quente lentamente. Agora imagine fazer isso quase 80 vezes, com câmeras filmando e um relógio correndo. A técnica do Chestnut é surreal. Ele parte os cachorros quentes ao meio, mergulha os pães na água para amolecê-los e usa um movimento rítmico que foi aprimorado ao longo de anos de competição. E sim, parece selvagem, mas há uma estratégia séria por trás disso. Cronometragem, respiração, resistência mandibular, até hidratação. Ele não apenas comeu a maioria dos cachorros quentes, ele superou o que a maioria acreditava que o corpo humano poderia suportar em tão pouco tempo. Esse recorde se manteve firme desde então, com Joey ainda dominando todas as competições que chegam perto. Outros tentaram, alguns chegaram perto, mas ninguém cruzou a linha de chegada de 76 cachorros. Este não é apenas um número absurdo, é uma montanha que apenas um homem escalou, com manchas de mostarda e tudo. Correr uma milha em menos de 6 minutos já é impressionante por si só, mas fazer isso de costas, isso é outro nível de esquisitice e maravilha. Eis que surge Aaron Yoder, um treinador de atletismo do Kansas, que conseguiu algo que quase ninguém acreditava ser possível. Ele correu 1,6 km de costas em apenas 5 minutos e 54,25 segundos. Sim, de costas, a distância inteira, sem se virar, sem tropeçar. Apenas uma corrida constante e controlada na contramão, em uma pista de atletismo do ensino médio. Yoder começou a correr de costas como uma forma de se manter ativo, depois que lesões tornaram a corrida para frente dolorosa. No começo, era apenas um método de reabilitação. Depois, ele ficou mais rápido. Depois, ficou muito rápido. Com o tempo, seu ritmo para trás superou o sprint para a frente da maioria das pessoas. O que torna isso tão louco é como seu corpo luta contra você o tempo todo. Você não consegue ver para onde está indo. Você perde o equilíbrio. Suas panturrilhas queimam. Seus joelhos sentem. É estranho, mas Yoder tornou suave, eficiente, até mesmo gracioso. Seu recorde não é apenas uma curiosidade divertida, é uma revelação sobre o quão longe você pode levar a coordenação humana. Ninguém quebrou seu tempo. E até que alguém encontre uma maneira de correr com os olhos vendados, quase na velocidade máxima, em marcha ré, sem tropeçar ou perder um passo, este provavelmente permanecerá travado. Correr para frente é para o resto de nós. Yoder provou que mesmo andando para trás, você ainda pode estar à frente de todos. Andar sobre peças de Lego é uma dor que a maioria das pessoas conhece muito bem. Um pequeno bloco de plástico sob os pés pode fazer até o adulto mais durão cair de joelhos. Agora imagine andar sobre peças de Lego por mais de 8,9 km. São quase 14.500 passos de pura tortura para os pés. Foi exatamente isso que Salaknib Sonny Molina, dos Estados Unidos, fez quando estabeleceu o recorde da mais longa caminhada descalça de Lego já registrada. A tentativa ocorreu em um caminho especialmente preparado, repleto de milhares de peças de Lego, sem sapatos, sem freios, sem pontos fracos. Cada passo tinha que pousar na superfície de plástico irregular, e cada metro contava. Não era apenas um teste de tolerância à dor, era uma maratona de resistência brutal, disfarçada de desastre de brinquedo infantil. Molina treinou por semanas antes, aumentando lentamente sua tolerância e ajustando seu passo. Ele teve que equilibrar velocidade com segurança e dor com ritmo. A equipe médica o monitorou durante todo o percurso para garantir que ele não machucasse gravemente os pés. No final, ele completou o desafio diante de espectadores entusiasmados e testemunhas oficiais. O recorde não foi quebrado desde então. E honestamente, quem iria querer isso? Uma coisa é escalar uma montanha ou correr uma maratona.
Mas andar descalço sobre peças de Lego por quase 9 km? Essa é uma loucura única. E isso garante a Molina um lugar entre os recordistas mais inesquecíveis de todos os tempos. Há o teimoso e há o Vispi Karade. Este artista marcial indiano superou expectativas e 24 barras de ferro, usando apenas a testa. Em apenas 60 segundos, ele dobrou as barras de metal uma a uma, estabelecendo o recorde mundial de maior número de barras de ferro dobradas com a cabeça em um único minuto. Sejamos claros, não se trata de fios frágeis ou adereços de palco. São barras de ferro grossas e sólidas, que normalmente exigiriam ferramentas, máquinas ou, pelo menos, um esforço considerável da parte superior do corpo. Mas Vispi não usou braços nem pernas. Ele alinhou as barras e bateu a testa em cada uma delas com velocidade, precisão e pura força de vontade. Cada barra tinha que se curvar claramente para valer, sem curvas parciais, sem quebras de ritmo. E tudo isso aconteceu diante de uma multidão durante um evento ao vivo, com os juízes assistindo e o tempo passando. O som de metal estalando sob seu crânio era como uma batida de tambor, rápida, pesada e quase surreal. A maioria das pessoas hesitaria só de pensar em tentar isso, mas Vispi transformou sua cabeça em um ariete humano. Ele não quebrou apenas um recorde. Ele redefiniu a expressão da determinação quando se usa um capacete de osso. Ninguém se apresentou para superar sua marca. Não se trata apenas de força, trata-se de destemor, tolerância à dor e uma determinação que beira o sobre-humano. A força tem limites, os músculos cedem, ossos estalam, mas de alguma forma, Paul Anderson conseguiu desafiar todas as expectativas físicas em um dos feitos mais impressionantes de força humana já registrados. Na década de 1950, em um modesto celeiro na Geórgia, Estados Unidos, Anderson realizou o que ainda é considerado o maior peso já levantado por um ser humano. Impressionantes 2.840 quilos, sem multidão, sem exageros, apenas Anderson, uma plataforma de madeira e uma enorme carga de pesos empilhados em cima. Ele realizou o que é conhecido como levantamento de costas, ficando em pé sob a plataforma com as costas e as pernas apoiadas, e então impulsionando-se para cima, usando apenas as pernas e os quadris. Não foi um levantamento chamativo que você veria nas Olimpíadas, mas foi oficialmente registrado, verificado e testemunhado por especialistas. Ninguém o superou desde então, nem de perto. Para colocar isso em perspectiva, esse é o peso de uma grande caminhonete, levantada do chão por um único homem. A força necessária para fazer isso sem se machucar é difícil de calcular. A plataforma foi feita sob medida, o peso distribuído uniformemente e a técnica de Anderson foi impecável. Mas não se engane, isso não foi um truque. O homem era simplesmente forte. Ele se tornou um medalhista de ouro olímpico e uma lenda na comunidade de força. Mesmo hoje, com todas as nossas técnicas avançadas de treinamento e equipamentos especializados, ninguém igualou esse número. Levantadores de peso, homens fortes e atletas, todos conhecem seu nome e todos concordam que o recorde ainda permanece por um motivo. Anderson não apenas levantou metal, ele elevou o teto do que pensávamos que um humano poderia fazer. Seu recorde não é apenas inquebrável, é intocável. John Brower Minnock era tão grande que os médicos não conseguiam pesá-lo em uma balança comum. Seu tamanho não se devia apenas à alimentação excessiva, era uma rara combinação de genética e condições médicas que fazia seu corpo continuar crescendo. Em seu auge, ele era tão pesado que uma equipe de bombeiros precisou ajudá-lo a movê-lo. Sua cama era feita sob medida e sua vida diária se ajustava completamente ao seu tamanho. O caso de John continua sendo um dos exemplos mais extremos de peso humano já vistos. Nem mesmo os hospitais estavam preparados para alguém como ele, o que torna John inesquecível não é apenas o quão grande ele era, mas como sua história mudou, a maneira como os médicos encaram a obesidade extrema hoje. O tamanho de Paul Mason era tão extremo que caminhões de entrega precisavam levar comida até sua porta. A certa altura, ele não conseguia andar sem ajuda. Os médicos realizaram uma cirurgia arriscada que mudou sua vida, mas sua jornada não terminou aí. O que realmente atrai as pessoas é como ele reagiu. Paul passou do isolamento total para tentar viver uma vida normal. Seu corpo era enorme, mas sua história é ainda maior. Aurora não competiu apenas no sumô. Ele sacudiu o ringue inteiro a cada passo. Nascido na Rússia, mudou-se para o Japão e rapidamente se tornou conhecido por seu tamanho incrível. Os fãs ficaram impressionados ao vê-lo dominar os oponentes sem precisar se mover muito. Ele se aposentou jovem, mas as pessoas ainda falam sobre sua presença imponente. Mesmo entre os gigantes do sumô, Aurora se destacou como poucos. A altura de Igor fazia com que o dia a dia parecesse navegar em um mundo construído para outra pessoa. Sabe, ele não conseguia encontrar sapatos, camas ou mesmo carros que lhe servissem direito. Sua personalidade calma e de fala mansa, porém, sempre surpreendia a todos que o conheciam. Apesar de lidar com constantes problemas de saúde, ele se manteve ativo na defesa de direitos e até participou de um comício político. Igor não era apenas alto, ele era memorável, atencioso e bem grandioso em todos os sentidos.
O corpo de Anne virou manchete, mas por trás de toda essa atenção está uma mulher que aprendeu a conviver com confiança, com uma condição com a qual nasceu. O tamanho dos seus seios, sim, atrai olhares por onde passa, mas ela não se esconde, de jeito nenhum. Ela transformou o que poderia ter sido um desafio para a vida toda em algo empoderador. A maioria das pessoas, honestamente, não consegue acreditar que suas medidas sejam naturais, mas são. Ela simplesmente cresceu assim. A estrutura imponente de Neil lhe rendeu papéis em filmes e séries de fantasia, mas na vida real ele era tudo menos mítico. Quando criança, ele superou seus professores. Imagine só, mais tarde ele jogou basquete universitário antes de entrar para Hollywood. No set, ele não precisava de efeitos especiais, ele já era um gigante. Os fãs se lembram dele não apenas pelo seu tamanho, mas por quão real ele era quando as câmeras paravam de gravar. Sajad não parece real à primeira vista. Suas fotos viralizaram no mundo todo por causa de seus músculos dignos de histórias em quadrinhos. As pessoas o chamavam de Hulk. E, bem, é fácil entender o porquê. Embora seu tamanho tenha lhe rendido fama online, também trouxe críticas e desafios. Ele entrou nos esportes de combate e tentou provar que é mais do que apenas uma sensação nas redes sociais. Seja amado ou questionado, ele é impossível de ignorar. No início de Hollywood, Jack Earl tornou-se uma lenda silenciosa. Ele não precisava de roteiros dramáticos. Sua altura, por si só, roubava todas as cenas. Longe das câmeras, ele lutava para encontrar roupas, trabalho e conforto em um mundo que não lhe servia. Mesmo assim, construiu uma vida, entrou para o circo e se tornou poeta. Jack não vivia apenas em grande estilo físico. Sua mente era igualmente expansiva, oferecendo um vislumbre de uma vida única. Os braços de Jeff são tão grossos que nem parecem de verdade. Nascido com membros anormalmente grandes, ele nunca deixou que eles o impedissem. Na verdade, ele se tornou um lutador de braço competitivo, transformando seu tamanho em força. A multidão fica em silêncio quando ele se apresenta para uma luta. Suas mãos superam as dos oponentes. Ele não é um fisiculturista, apenas tem um físico natural, como o de um herói de histórias em quadrinhos, e continua vencendo. A condição de Mandy é tão rara que, sinceramente, os médicos nem sabiam como tratá-la no início. Suas pernas começaram a crescer descontroladamente quando ela era criança. Apesar de inúmeras cirurgias e, sabe, de todos os contratempos, ela continuou lutando. A parte inferior do seu corpo é diferente de tudo o que a maioria das pessoas já viu. E ainda assim, ela dirige, viaja e compartilha sua vida abertamente com o mundo. Ela é muito mais do que sua condição. Ela é sua própria versão de imparável. Väinö era mais alto do que quase qualquer pessoa viva em sua época. Mas, estranhamente, poucas pessoas fora da Finlândia sabem seu nome hoje. Ele serviu no exército, onde, sejamos francos, seu tamanho deixava os colegas soldados absolutamente pasmos. Mais tarde, ele se juntou ao circo, onde multidões se aglomeravam só para ver se alguém tão grande poderia realmente existir. Mesmo em fotos de grupo, ele parecia, sei lá, um homem de um mundo completamente diferente. Quando Väinö entrava em uma sala, ele não apenas entrava nela, ele a preenchia completamente. Manuel Uribe já foi considerado o homem vivo mais pesado do mundo. Ele passou anos confinado à cama. Não porque quisesse, é claro, mas porque seu corpo havia crescido tanto que simplesmente não conseguia mais sustentá-lo. Sua história, honestamente, chocou o mundo, mas também inspirou muitas pessoas. Com ajuda médica, Manuel perdeu bastante peso e até se casou. Sua vida mostrou como o tamanho pode definir o mundo de uma pessoa, mas também como a força de vontade ainda é o que mais importa. Clifford Thompson era conhecido por se destacar entre as multidões por onde passava. Em fotos antigas, ele parece um homem saído de um romance de fantasia, alto, largo e imponente. Embora frequentemente aparecesse em espetáculos paralelos e aparições na imprensa, ele não era apenas alto, tinha uma mente afiada e se formou em direito. Ele carregava sua altura com uma confiança discreta, e seu tamanho incomum o ajudou a deixar uma impressão duradoura em uma época sem fama moderna. Shaquille O'Neal não é apenas um dos atletas mais dominantes da história do basquete. Ele é uma das maiores personalidades do esporte. Seu tamanho lhe dava uma enorme vantagem em quadra, e sua energia brincalhona o tornou um favorito dos fãs. Ele não apenas quebrou recordes, ele quebrou tabelas. Fora das quadras, tornou-se estrela de TV, empresário e DJ. A estrutura física de Shaquille ajudou a construir um legado, mas seu carisma o manteve vivo. Altomine era um gigante gentil que já esteve entre os mais altos do mundo. Ele se apresentou em circos e shows de horrores, mas sua vida pessoal, muitas vezes, surpreendeu ainda mais as pessoas. Ele se casou com uma mulher com menos da metade de sua altura, e eles viveram uma vida tranquila após sua carreira. O tamanho de Al era impressionante, mas o que as pessoas mais lembravam era de sua gentileza e sua história de amor que parecia não se encaixar em nenhuma regra. A altura de Margot Didek lhe dava uma vantagem considerável em quadra. Ela não se limitava a jogar basquete, ela o dominava. Tornou-se uma estrela da WNBA, respeitada tanto na Europa quanto nos Iowa. Mesmo fora das quadras, ela se destacava por onde passava. Seus companheiros de equipe e fãs frequentemente a admiravam, literal e figurativamente. Sua presença, tanto nos jogos quanto na vida, era inesquecível, graciosa e verdadeiramente única.
Desde pequeno, Karan Singh sempre foi o mais alto da sala, mesmo entre os adultos. Seu rápido crescimento surpreendeu os médicos e chamou a atenção da mídia. Ele ficava ao lado dos professores, elevando-se sobre eles ainda na escola primária. Enquanto a maioria das crianças brinca em bicicletas pequenas ou cabe facilmente nas carteiras escolares, Karan precisava de tudo personalizado. Sua infância não se pareceu com o normal e sua história ainda está se desenrolando. George Auger era tão alto que as pessoas pagavam só para ficar ao seu lado. Anunciado como o gigante de Cardiff, ele viajou o mundo, trabalhou com circos e mais tarde tornou-se ator de cinema mudo. No cinema, ele não precisava de falas dramáticas. Seu tamanho era suficiente para contar a história. Apesar de seu status de celebridade, George se mantinha com os pés no chão, conhecido por tratar os outros com gentileza e humildade. Sua presença era impossível de ignorar. Alexander Sizonenko não se limitava a jogar basquete. Ele dominava toda a quadra. Mesmo entre atletas altos, ele se destacava. Seus movimentos eram mais lentos, claro, mas seu alcance compensava isso. O público soviético ficava impressionado ao vê-lo jogar, sem saber se estava diante de um esportista ou de um monumento vivo. Seu corpo exigia cuidados especiais e, infelizmente, sua história terminou cedo demais. Mas seu nome ainda é lembrado. Robert Wadlow era tão alto que, mesmo hoje, ninguém bateu oficialmente seu recorde. Seu crescimento nunca parou, devido a uma condição rara, e ele precisava de sapatos, roupas e suportes feitos sob medida para andar. Multidões o seguiam por onde quer que fosse, impressionadas com sua estrutura. Mas, apesar de toda a atenção, Robert manteve a calma e a fala mansa. Sua vida foi curta, mas seu legado ainda se destaca na história. André, o gigante, tinha a constituição de uma montanha, mas era conhecido por sua calidez. Tornou-se uma lenda no wrestling profissional, levantando oponentes como bonecos de pano. Em filmes, interpretou papéis inesquecíveis, sem nunca precisar de efeitos especiais. Fora dos palcos, era generoso e tímido, muitas vezes ajudando as pessoas discretamente. Suas mãos seguravam uma lata de cerveja como se fosse um brinquedo. André não era apenas um gigante em tamanho, ele era maior que a vida em todos os sentidos. Yao Defen era tão alta que até mesmo ficar em pé na porta se tornava um desafio. Com mais de 2 metros e 25 centímetros, ela era reconhecida mundialmente como a mulher mais alta de sua época. Sua condição era causada por um tumor que pressionava sua glândula pituitária, fazendo-a crescer muito além da altura média. Para colocar em perspectiva, ela era quase 60 centímetros mais alta do que a média das mulheres. Apesar dos problemas de saúde e da mobilidade limitada, Yao manteve a esperança, e seu espírito gentil deixou uma marca em todos que a conheceram. As mãos de Denis Siplenkov parecem irreais, mais parecidas com arte de quadrinhos do que com anatomia humana. Sua palma é tão larga que uma bola de beisebol comum parece uma bolinha de gude em suas mãos. Ele é campeão de queda de braço da Ucrânia e consegue esmagar maçãs com um único aperto. Seus antebraços são mais grossos do que as coxas da maioria das pessoas, o que o destaca até mesmo entre atletas de força. Não é apenas o seu tamanho, é a força bruta e as proporções excêntricas que deixam os espectadores boquiabertos toda vez que ele compete. Patrick Dewell chegou a pesar tanto que equipes de emergência precisaram cortar uma parede para retirá-lo de casa. Em seu auge, ele chegou a pesar mais de 450 quilos. Isso é mais do que 4 geladeiras juntas. Seu tamanho virou manchete no mundo todo. Médicos disseram que sua massa corporal era uma das mais extremas que já haviam visto. Após passar por uma cirurgia de bypass gástrico, ele perdeu muito peso, provando que até mesmo as lutas de saúde, aparentemente mais impossíveis, podem ser enfrentadas. Hafthor não é conhecido apenas por sua atuação. Ele é um gigante na vida real, com cerca de 2 metros e 6 centímetros de altura e pesando mais de 180 quilos em seu auge. Ele é um dos homens mais fortes a competir profissionalmente. Em uma das provas, ele carregou um tronco de 635 quilos, o mesmo peso de um carro pequeno. Os fãs o conhecem melhor como a Montanha, mas na vida real, ele é ainda mais impressionante. Seu corpo parece esculpido em pedra e seu poder parece quase irreal. Ele é a prova de que gigantes ainda caminham entre nós. Charity Pierce chegou a um peso tão alto que se tornou um risco para sua vida. Em determinado momento, ela chegou a pesar mais de 318 quilos, tornando-se uma das mulheres mais pesadas já documentadas. Seu tamanho tornava as tarefas cotidianas quase impossíveis: sair da cama, andar e até passar por portas. Mas o que chocou ainda mais as pessoas foi sua determinação. Ela iniciou uma grande jornada para perder peso, na esperança de se casar com o noivo e viver livremente. Sua história foi noticiada no mundo todo, não apenas por seu tamanho, mas por sua luta para retomar a vida. Brahim Takiola não tem apenas pés grandes, ele detém o recorde mundial oficial para os maiores. Seus sapatos são tão grandes que precisam ser feitos sob medida, e cada um tem quase o comprimento de um skate. Com mais de 2 metros e 40 centímetros de altura, Brahim tem uma rara condição de crescimento que fez com que todo o seu corpo se esticasse além dos limites normais. Caminhar pode ser doloroso, e encontrar roupas ou móveis que sirvam é um desafio diário. Mesmo assim, ele se porta com uma confiança serena, elevando-se sobre as multidões com uma presença silenciosa e impossível de não notar.
Poucos momentos nos esportes de combate parecem tão irreais quanto este. O homem no ringue, conhecido pelos fãs como a Besta, ofusca quase todos que enfrenta. Embora não seja um lutador tradicional, ele se destaca para dar à plateia algo inesquecível: tamanho versus agilidade. Seus oponentes, muitas vezes bem menores, precisam confiar na velocidade para se manterem na luta. Cada luta parece uma luta de Davi contra Golias, e é exatamente por isso que as pessoas continuam assistindo. Leonid Stadnik evitou a fama, embora seu tamanho fosse impossível de esconder. Dizem que ele era mais alto do que qualquer outra pessoa viva, mas se recusou a ser medido oficialmente pelo Guinness. Fotos dele ao lado de pessoas comuns contam a história. Ele parecia um arranha-céu vivo, morava em uma pequena vila, trabalhava como veterinário e mantinha uma vida tranquila, apesar da atenção global. Seus sapatos, roupas e até móveis tinham que ser feitos sob medida. Independentemente de deter ou não o recorde oficial, Leonid continua sendo um dos gigantes mais altos e reservados já vistos. Os pés de Jason são tão grandes que sapatos comuns estão fora de questão. Ele detém o recorde mundial do Guinness para os maiores pés de uma pessoa viva, e uma olhada neles explica o porquê. Eles medem mais que os braços da maioria das pessoas. Caminhar não é fácil, e encontrar calçados leva meses de planejamento. Mas Jason não deixa que isso o impeça. Ele acolheu a atenção e compartilha sua história abertamente. Seus pés podem quebrar recordes, mas são sua abertura e confiança que realmente se destacam. Manny Yarbrough era um homem enorme, tão grande que não competia apenas no sumô. Ele enchia o ringue. Em sua maior altura, era um dos atletas mais pesados do mundo. E sabe, apesar do tamanho, ele se movia com uma velocidade surpreendente e até participava de eventos de MMA, atraindo multidões enormes. Sua presença o tornava uma curiosidade global, mas ele não era apenas um chamariz. Ele trazia habilidade, força e personalidade para todas as arenas em que lutava, do Japão aos Yamseiwa. Suleiman Nashnush não se destacou apenas entre seus companheiros de equipe, ele se destacou acima de quase todos na história do basquete. Com mais de 2 metros e 45 centímetros de altura, ele jogou pela seleção da Líbia, tornando-se o jogador profissional certificado mais alto de todos os tempos. Mais tarde, ele se dedicou à atuação, onde sua altura adicionou um toque surreal a cada cena. Embora seu tempo em quadra tenha sido curto, seu legado como um verdadeiro gigante do esporte permanece vivo. Bebu chocou médicos e professores com seu rápido crescimento. Na adolescência, ele já se aproximava de tamanhos que a maioria das pessoas jamais alcançaria na vida adulta. Quer dizer, nas fotos da escola, ele parecia um homem adulto em pé com crianças. Sua família teve que ajustar tudo: camas, roupas, a vida cotidiana, para se adequar ao seu tamanho. Sua condição atraiu a atenção da mídia, mas, honestamente, foi com sua natureza calma e humilde que as pessoas mais se identificaram. O levantamento de Ed Hall não foi apenas um recorde, foi um momento que chocou o mundo. Ao puxar a barra, seu corpo tremeu e seu nariz sangrou, mas ele não parou. Ele se tornou a primeira pessoa a levantar mais de 500 quilos no levantamento terra. Esse levantamento não foi apenas uma questão de músculos, foi pura força de vontade. Mais tarde, Ed ganhou o prêmio de homem mais forte do mundo e transformou sua carreira em mídia, fitness e trabalho motivacional. Mas ele sempre será lembrado por aquele levantamento impossível. Séculos antes da medicina moderna, Trinity Keever já fazia história. Aos 10 anos, ela era mais alta do que a maioria dos homens adultos e continuou crescendo. As pessoas pagavam para vê-la pessoalmente. Ela era uma maravilha da época. Infelizmente, sua vida foi curta, mas registros do século XVI ainda a listam como a mulher mais alta já documentada. Mesmo hoje, sua altura permanece incomparável, tornando-a uma lenda na história dos gigantes. Sandy Allen abraçou sua altura e a usou para inspirar outras pessoas. Ela tinha mais de 2 metros e 13 centímetros de altura e se tornou recordista mundial do Guinness. A vida não era fácil. Roupas, camas e até amizades traziam desafios, mas ela lidava com eles com humor e elegância. Sandy discursava em escolas e programas de entrevistas, lembrando as pessoas que ser diferente não significa ser inferior. Seu sorriso era tão memorável quanto seu tamanho. Johan Pettersson viajou o mundo como parte do circo de Barnum, onde foi promovido a o Gigante Viking. Com sua estrutura imponente, cabelos longos e trajes tradicionais, ele parecia um personagem saído diretamente da mitologia. Ele se apresentou em espetáculos, tocou acordeão e posou para fotos com visitantes curiosos. Ao contrário de muitas figuras circenses, Johan viveu uma vida plena e até se aposentou em paz. Seu legado vive em pôsteres antigos e cartões postais vintage. A altura de Don Keller não era apenas um número, era um desafio diário. Com mais de 2 metros e 45 centímetros de altura, ele teve que se abaixar para passar por todas as portas e sofreu com dores nas costas durante a maior parte da vida. Mas, sabe, ele sempre manteve o senso de humor. Certa vez, ele foi fotografado ao lado de sua irmã gêmea, de 1 metro e 52 centímetros de altura. E, bem, o contraste deixou as pessoas completamente sem palavras. A história de Don não é apenas sobre ser alto, é sobre como ele fez a vida funcionar em um mundo que era literalmente pequeno demais para ele.
Brandon Adams começou a crescer anormalmente rápido quando criança, e honestamente, os médicos não conseguiam explicar isso a princípio. Ele se tornou um dos adolescentes mais altos da história da medicina. Sua condição trazia riscos constantes à saúde, mas graças ao tratamento, seu crescimento finalmente desacelerou. Apesar de todos os desafios, Brandon manteve o otimismo e continuou a estudar com roupas e sapatos personalizados. Seu caso ajudou especialistas médicos a entender melhor os distúrbios raros do crescimento. Choi Hong-man não se limitava a competir. Ele superava os oponentes em todas as lutas. Sua presença no ringue era intimidadora, e fãs do mundo todo assistiam para ver como alguém conseguia lutar contra alguém tão grande. Com sua mistura de altura e força, ele se tornou uma celebridade na Coreia, aparecendo em programas de TV, filmes e comerciais. Seja nos esportes ou nas telas, Choi sempre se destacava. A altura de George Bell chama a atenção por onde passa. Policial aposentado, ele é conhecido por sua voz calma e porte avantajado. Em eventos públicos, crianças costumam correr até ele só para tirar fotos. Cadeiras, carros e roupas raramente servem, mas George se mantém ativo e positivo. Ele já apareceu na TV, ao lado de outros recordistas, mas manteve a humildade durante todo o processo. Seu tamanho pode ser raro, mas é sua natureza pé no chão que realmente se destaca. Angus MacAskill não era apenas alto, era incrivelmente forte. Nascido no século XIX, conseguia levantar barris cheios acima da cabeça e carregar âncoras enormes com as mãos. Marinheiros contavam histórias de como ele carregava gado debaixo dos braços. Apesar do tamanho, era conhecido por sua gentileza e fala mansa. Sua força era inteiramente natural, não adquirida em academias ou arenas. Até hoje, as histórias sobre Angus parecem lendas, mas são reais. E ele também. Edouard Beaupré começou a crescer anormalmente rápido e, bem, nunca parou. Quando adulto, já era imponente em shows itinerantes. Trabalhou como lutador, derrubando homens com metade do seu tamanho, e também levantava objetos pesados só para divertir o público. Mas, sabe, apesar de toda a fama, sua saúde foi realmente afetada por esse crescimento rápido. Ele faleceu jovem, mas seu legado... ele continua vivo. Em museus e fotografias antigas. Ele continua sendo uma lenda canadense. E, sinceramente, um dos homens mais altos que já nasceram. Yamamotoyama Ryuta, eis um nome que se tornou uma figura nacional no Japão, e por um bom motivo. Seu tamanho enorme e seu desempenho impressionante no mundo do sumô o destacaram. Ele subiu rapidamente no ranking, chegando às divisões mais altas. E não foi apenas seu peso que chamou a atenção das pessoas. Ele tinha uma velocidade e técnicas surpreendentes que deixavam os fãs boquiabertos. Após se aposentar, ele não desapareceu. Não, ele apareceu em comerciais e reality shows, conquistando fãs muito além do mundo do sumô. Sua aparência por si só poderia impressionar qualquer um, mas deixe-me dizer, foi sua personalidade que realmente marcou as pessoas. O corpo de Walter Hudson ultrapassou os limites do que qualquer um imaginava ser possível. Sua cintura media mais de 2 metros e 75 centímetros. Você ouviu direito. E sua dieta diária era como um pequeno banquete todos os dias. Eles até tiveram que alargar as portas, só para mudá-lo de lugar. Mas aqui está a questão. Apesar do seu tamanho, Walter era esperto, engraçado e dava entrevistas diretamente de sua casa em Nova York. Sua história atraiu muita atenção para a obesidade extrema e como ela pode afetar a vida cotidiana. Mas ele não era conhecido apenas pelos números. Walter se tornou um símbolo de como a saúde e o estilo de vida podem entrar em uma espiral incontrolável. Paul White, mais conhecido como Big Show, tornou-se um astro não apenas por suas habilidades no wrestling, mas também por seu tamanho enorme. Os fãs ficavam atônitos quando ele entrava no ringue. Ele fazia lutadores comuns parecerem crianças. Ele interpretava tanto o vilão quanto o herói. E sua presença física por si só era capaz de silenciar a multidão. Fora dos palcos, Paul é conhecido por seu humor e gentileza. Ele também atuou em filmes e séries, sempre lembrando aos espectadores que ser grande também pode significar ser maior que a vida. A altura de Zheng Jinliang nunca foi igualada por nenhuma outra mulher na história registrada. Crescendo em uma região rural da China, ela começou a ganhar altura ainda jovem, ultrapassando professores na adolescência. Seu crescimento não parou, causado por uma condição médica rara. A vida nunca foi fácil. Ela enfrentava problemas de saúde constantes, mas sua presença tranquila e graciosa deixou uma marca. Embora sua vida tenha sido curta, sua história permanece inigualável nos livros médicos e de registros. Brian Shaw não se limita a levantar pesos. Ele levanta objetos que a maioria das pessoas nem consegue mover. Como tetracampeão do título de homem mais forte do mundo, ele carregou carros, virou pneus enormes e içou pedras mais pesadas que geladeiras. Com uma estrutura imponente e um corpo definido como um tanque, Brian se tornou um queridinho no mundo da força, não apenas por sua potência, mas também por sua atitude calma e humilde. Fora das pistas de competição, ele compartilha dicas de treinamento e visões dos bastidores da vida de um strongman, inspirando fãs no mundo todo. Vê-lo competir é como ver a força sobre-humana em ação na vida real.
Jorge Gonzalez era tão alto que as empresas de luta livre tiveram que redesenhar as entradas para que ele passasse. Conhecido como El Gigante na WCW e mais tarde como Giant Gonzalez na WWE, ele se tornou uma atração instantânea. Vestido com um macacão com estampa de músculos, ele se elevava sobre lendas como The Undertaker. Antes da luta livre, ele jogou basquete profissional na Argentina, onde seu tamanho já era manchete. No ringue, sua presença era surreal, mais como uma criatura de história em quadrinhos do que um atleta comum. Os fãs nunca o esqueceram. Morgan Nast não é apenas grande, ele é construído como uma máquina. Apelidado de The Big Rock, seu corpo é tão grosso e denso que parece ter sido esculpido em pedra. O que o faz se destacar não é apenas o tamanho dos músculos, mas a maneira como ele se move com uma capacidade atlética impressionante. Ele competiu em eventos de fisiculturismo e strongman, cruzando dois dos esportes mais exigentes fisicamente. Em seu auge, ele pesava mais do que a maioria dos strongmen, mas ainda tinha a definição de um fisiculturista profissional. Quando ele entra em uma academia, tudo para. Seus braços parecem pernas e suas costas são mais largas do que a maioria dos batentes de porta. Seja no palco ou no treinamento, Morgan não só parece irreal, ele também se apresenta como tal. Ele é o tipo de corpo que faz você questionar o que é humanamente possível e, em seguida, mostra que é. Imagine andar pela rua e ver um homem levantar um carro inteiro com as costas. Parece impossível, certo? Não para Paul Anderson. Essa potência americana redefiniu a força e chocou o mundo com feitos que não apenas quebraram recordes, eles os destruíram. Anderson não parecia um atleta típico. Ele era volumoso, tinha 1,65 metros e pesava mais de 159 quilos, mas dentro daquele corpo havia um poder bruto e avassalador. Ele não era apenas um levantador de peso, ele era uma força da natureza. Sua maior reivindicação à fama? Um levantamento de costas de 2.840 quilos. Esse é o peso de um elefante adulto, apoiado em seus ombros. O Guinness Book of World Records ainda o reconhece como o peso mais pesado já levantado por um humano. Anderson pisava sobre uma plataforma carregada com objetos enormes, se apoiava e então empurrava para cima com as pernas e costas, levantando milhares de quilos como se fosse apenas mais um dia na academia. Mas Anderson não era apenas sobre força bruta. Ele também tinha poder explosivo. Nas Olimpíadas de 1956, ele ganhou ouro no levantamento de peso, dominando sua competição. Ele estava tão à frente que levantou mais peso no treinamento do que qualquer outro em competição. Treinadores e cientistas não conseguiam acreditar. Fora da academia, Anderson provou sua força de maneiras selvagens. Certa vez, ele apostou com um grupo de homens que conseguiria mover um carro. Eles riram. Então, com uma leve flexão dos joelhos e uma respiração profunda, ele levantou toda a traseira do veículo do chão. Sem máquinas, sem truques, apenas puro músculo. Nem toda força é sobre levantar o peso mais pesado. Às vezes, é sobre segurar algo que ninguém mais consegue mover. Poucos homens na história tiveram mãos tão poderosas quanto Louis Uni, mais conhecido como Apollon. Sua força de preensão era inacreditável, e ele fez questão que o mundo soubesse disso. Apollon não era apenas forte, ele era construído como um guerreiro. Ombros largos, braços grossos e mãos tão grandes que poderiam esmagar uma ferradura em um pedaço plano de metal. E ele não fez isso apenas uma vez. Ele tinha o hábito de dobrar e torcer objetos de metal como se fossem feitos de argila. O que o tornava ainda mais único era sua lendária pegada. Enquanto a maioria dos levantadores confiava na técnica, Apollon confiava na força pura e inabalável das mãos. Seu feito mais famoso envolveu as rodas Apollon, um conjunto de rodas ferroviárias de cabo grosso, soldadas em um eixo. Muitos homens fortes tentaram levantá-las. Quase nenhum conseguiu. A barra lisa e grossa tornava a pegada quase impossível. Mas para Apollon, era apenas mais um desafio. Ele levantou as rodas como se fossem uma barra normal, chocando todos que assistiam. Até mesmo os strongmen modernos lutam com réplicas desse levantamento, provando o quão incomparável era sua pegada. Mas se a força de preensão de Apollon parecia irreal, o próximo homem da lista levou o levantamento a outro nível completamente. Um homem tão forte que certa vez levantou um cavalo. Entra Louis Cyr, o Hércules canadense. Alguns homens quebram recordes, outros estabelecem recordes que nunca serão quebrados. Louis Cyr não era apenas forte, ele era intocável. Mesmo hoje, com todos os avanços no treinamento, seus feitos de força ainda não parecem possíveis. Cyr não era um atleta esculpido e musculoso, ele era enorme, com braços tão grossos quanto as pernas da maioria dos homens e um peito tão largo que ele mal passava pelas portas. Mas o que o diferenciava não era seu tamanho, era a maneira como ele lidava com o peso. A maioria dos homens fortes tinha seu levantamento característico, mas Cyr dominava em tudo. Sua pegada, suas costas,
Seus braços, cada parte dele parecia projetada para a potência. Um de seus levantamentos mais inacreditáveis. Ele levantou um peso de 227 quilos com um braço. Isso não é uma barra com anilhas. Era um pedaço sólido de ferro. Para colocar em perspectiva, isso é mais pesado do que um leão adulto, apoiado em apenas um de seus ombros. E ele não apenas levantou, foi sem esforço. Ele ficou ali, sólido como uma rocha, como se não estivesse segurando nada. Outro feito lendário envolveu levantar um cavalo adulto. Isso não era um mito ou uma performance encenada. Era real. Ele se posicionou sob uma plataforma de 907 quilos, onde o cavalo estava, e simplesmente se levantou, levantando todo o peso com suas costas e pernas. Esse é o tipo de força que não deveria existir, mas com Sir existia. Até mesmo seu aperto era algo diferente. Ele famosamente segurou um par de cavalos, puxando em direções opostas. Esses eram animais treinados e poderosos, mas as mãos de Sir não os soltaram. Ele segurou firme, músculos travados, enquanto os cavalos lutavam e não conseguiam se afastar. Força não é só levantar, é superar. E poucas pessoas provaram isso melhor do que Tom Stoltzman, um homem que transformou seu maior desafio em sua maior arma. Com 2,03 metros de altura e pesando mais de 181 quilos, ele parece algo saído da mitologia. Mas o que o torna único não é só seu tamanho, é sua mentalidade. Ao crescer, Tom enfrentou dificuldades que não tinham nada a ver com pesos. Diagnosticado com autismo, ele lutou com rotinas, ambientes sociais e foco. No entanto, em vez de segurá-lo, isso o alimentou. No homem forte, ele encontrou estrutura, um mundo onde disciplina e repetição construíam resultados. E uma vez que ele se comprometeu, não havia como pará-lo. Sua especialidade: as Atlas Stones, pedras esféricas gigantes que muitos levantadores mal conseguem mover. Tom não apenas as levanta, ele as domina. Ele detém o recorde mundial pelo tempo mais rápido levantando 5 pedras, algumas pesando mais de 181 quilos. Não é só sobre força, é sobre velocidade, precisão e controle mental. Em 2021, Tom fez o que ninguém imaginava ser possível. Ele se tornou o homem mais forte do mundo, fazendo história como o primeiro campeão autista. E só para provar que não foi sorte, ele venceu novamente em 2022 e em 2024. O que ele conquistou não é apenas sobre pesos, é sobre provar que obstáculos, não importa quão grandes, podem ser levantados. Mas a força assume muitas formas. Alguns a usam para competição, outros para puro espetáculo. E então há aqueles que a veem como uma vocação. Isso nos leva a um homem que levanta peso não pela fama, mas pela fé. Kevin Fast, o padre mais forte do mundo. Uma igreja não é normalmente o lugar onde você encontraria força recorde, mas Kevin Fast não é um padre comum. Enquanto a maioria dos pastores se concentra no poder espiritual, ele passou décadas redefinindo o poder físico, estabelecendo mais de 20 recordes mundiais ao longo do caminho. Fast não é um homem forte competitivo. Ele não corre atrás de títulos ou troféus. Em vez disso, ele puxa aviões, caminhões e até casas inteiras, não para si mesmo, mas para a caridade. Sua façanha mais famosa: ele puxou um avião de 188 toneladas por uma pista, usando nada além de um cinto e força bruta. Isso é mais pesado do que um vagão de trem de carga totalmente carregado. Mas os recordes não param por aí. Ele puxou caminhões de bombeiro, carregou pesos imensos e até arrastou prédios inteiros. Tudo isso usando sua coleira de padre. As pessoas costumam perguntar por quê. Sua resposta: porque ele pode. Ele vê a força como um presente e está determinado a usá-la para ajudar os outros. A abordagem de Fast para levantar pesos é simples. Ele não apenas ultrapassa seus limites, ele os redefine. Enquanto outros competem por glória, ele compete por um propósito maior. E é isso que o torna verdadeiramente único. Mas levantar pesos nem sempre é sobre força bruta. Às vezes é sobre dominar a técnica, dobrar as regras da física em si. E ninguém fez isso melhor do que Arthur Saxon, o homem que mudou o levantamento de peso para sempre. Alguns levantadores são definidos por quanto conseguem puxar ou agachar. Arthur Saxon era diferente. Sua força não era apenas sobre números, era sobre precisão e controle. E seu levantamento característico, o bench press, continua sendo um dos feitos mais difíceis e incompreendidos da história da força. O bench press não é um levantamento de peso acima da cabeça comum. É um movimento que requer equilíbrio perfeito, flexibilidade e potência bruta. A ideia é simples: levante uma barra ou altere acima da cabeça com um braço, enquanto abaixa o tronco para o lado. Mas na realidade, quase ninguém consegue fazer isso corretamente, exceto Saxon. Ele fez parecer fácil, levantando até 168 quilos com um braço, um recorde que permanece até hoje. Para colocar isso em perspectiva, ele estava levantando mais do que a maioria dos levantadores de peso modernos faz supino com os 2 braços. A força de Saxon não era apenas técnica, era real. Ele superou os homens mais fortes de sua época, muitas vezes provando que eles estavam errados em desafios públicos. Ao contrário de muitos homens fortes da época, que dependiam de apresentações encenadas, os levantamentos de Saxon foram testados e verificados. Ele conseguia levantar mais com um
um braço do que a maioria dos levantadores conseguia com 2. Suas performances o tornaram famoso, mas também estabeleceram um padrão. Mesmo hoje, poucos atletas conseguem igualar sua força neste levantamento. Em um mundo onde a força bruta geralmente vence, Saxon provou que a técnica perfeita pode quebrar recordes. Mas se Saxon representava o levantamento técnico, seu rival Eugen Sandel levou a força em uma direção totalmente diferente. Onde Saxon focava no poder, Sandel era obcecado pela perfeição física, e ao fazer isso, ele construiu a base do fisiculturismo moderno. Antes das revistas de fitness, antes das academias cheias de máquinas e espelhos, havia Eugen Sandel. Ele não era apenas forte, ele parecia uma escultura que ganhou vida. Mais do que qualquer outra pessoa, Sandel provou que a força pode ser funcional e estética. Ao contrário da maioria dos homens fortes de sua época, Sandel não queria apenas levantar peso, ele queria parecer perfeito fazendo isso. Ele estudou estátuas gregas e romanas, medindo suas proporções e, em seguida, esculpindo seu próprio corpo para combinar. Seus músculos não eram apenas enormes, eles eram simétricos, magros e incrivelmente definidos, algo quase inédito no final do século XIX. Mas não o confunda com apenas uma peça de exibição. Sandel era legitimamente forte. Ele podia realizar levantamentos de um braço, cambalhotas para trás e acrobacias com peso. Tudo isso mantendo um físico que parecia quase perfeito demais. Suas exibições atraíam multidões enormes, e logo as pessoas não estavam apenas interessadas em sua força, elas queriam se parecer com ele. Foi isso que diferenciou Sandel. Ele não era apenas um artista, ele criou uma indústria inteira. Ele escreveu livros, desenvolveu programas de treinamento e até mesmo julgou a primeira competição de fisiculturismo. Sua influência se espalhou pelo mundo todo e, hoje, o troféu do Mr. Olympia, o título de fisiculturismo mais prestigiado, leva seu nome. Sandel mudou a maneira como as pessoas pensavam sobre fitness. Ele mostrou que força e estética podem andar de mãos dadas. E graças a ele, o mundo do levantamento não era mais apenas sobre o quanto você conseguia se mover, mas como você parecia ao fazê-lo. Alguns homens fortes são conhecidos por seus recordes, outros por seu tamanho. Hafthor Bjornsson é conhecido por ambos. Com 2,06 metros de altura e pesando mais de 181 quilos, ele é um dos humanos mais imponentes fisicamente que já andou no planeta. E ao contrário da maioria dos gigantes, ele não é apenas grande, ele é assustadoramente forte. A maioria das pessoas o conhece como a montanha de Game of Thrones, mas no mundo da força, ele é famoso por algo muito mais impressionante. Seu levantamento terra de 501 quilos. São 501 quilos mais pesado do que um piano de cauda ou um urso polar adulto. Quando ele levantou esse peso do chão em 2020, ele oficialmente ultrapassou o recorde de Ed Hall, tornando-se o levantador terra mais pesado da história. Mas Hafthor não é apenas uma maravilha de um levantamento. Ele ganhou o prêmio de homem mais forte do mundo em 2018, dominou o prêmio de homem mais forte da Europa 5 vezes e quebrou recordes repetidamente em eventos como Atlas Stones e lançamentos de barril. Sua habilidade de combinar tamanho, velocidade e força de preensão o tornou um competidor quase imbatível. Apesar de sua aparência monstruosa, a abordagem de Hafthor, a força é metódica. Ele treina com precisão científica, focando em resistência e controle tanto quanto em poder bruto. Foi isso que lhe permitiu fazer o impossível, quebrando um recorde que muitos achavam que duraria décadas. Mas homens fortes são competitivos, e um homem não deixaria Hafthor levar todo o crédito. O recordista anterior, o homem que levantou 500 quilos primeiro, foi Ed Hall, e sua história é igualmente insana. Se Hafthor Bjornsson é um gigante, Ed Hall é uma bola de demolição. Mais baixo, mais robusto e construído como um tanque. Ele não apenas levanta pesos, ele os ataca. E nenhum levantamento na história foi tão brutal quanto seu levantamento terra de 500 quilos. Em 2016, Ed fez o que nenhum humano jamais havia feito. Ele subiu em uma barra de meia tonelada, segurando o ferro com as mãos nuas. Com um rugido que sacudiu o estádio, ele arrancou o peso do chão, travando-o antes de desabar, os vasos sanguíneos estourando com a tensão. Por alguns segundos, ele foi o homem mais forte que já viveu, mas o esforço quase o matou. Sua visão ficou turva, seu corpo desligou e ele desmaiou na plataforma. Aquele momento consolidou o legado de Ed. Não era apenas sobre o recorde, era sobre ir além dos limites humanos. Mais tarde, ele ganhou o prêmio de homem mais forte do mundo em 2017, provando que ele não era apenas um levantador, ele era um verdadeiro competidor. A força de Hall não estava apenas em levantamento terra. Ele dominava em log presses, keg tosses e frame carries, levantando pesos que incapacitariam a maioria dos atletas. Mas depois de seu levantamento de 500 quilos, ele sabia que não tinha mais nada a provar. Ele se aposentou das competições, mais tarde entrando no ringue para uma luta de boxe contra seu rival, Hafthor Bjornsson. Embora Hafthor possa ter batido seu recorde, Ed Hall sempre será lembrado como o primeiro homem a levantar meia tonelada. Um feito que expandiu os limites do que o corpo humano pode suportar.
A força nem sempre é medida em pesos. Às vezes é medida em domínio inquebrável. No mundo do wrestling, ninguém personificou isso melhor do que o Grande Gama. Por mais de 50 anos, ele pisou no tatame e nunca provou o gosto da derrota. Gama não era apenas forte, ele era construído como uma fortaleza humana. Seu treinamento era lendário. Todos os dias, ele fazia 5.000 agachamentos e 3.000 flexões, condicionando seu corpo a algo quase imóvel. Ele treinava lutando contra vários oponentes ao mesmo tempo, se esforçando mais do que qualquer um de seus concorrentes. Sua demonstração de força mais famosa: levantar uma pedra de 544 quilos na frente de uma multidão enorme, sem esforço. Não era apenas um feito de poder, era uma mensagem para qualquer um que duvidasse dele. Ele era conhecido por jogar oponentes com o dobro do seu tamanho no ar, como se não pesassem nada. Até os melhores lutadores do mundo se recusavam a lutar com ele. Em 1910, ele desafiou os principais campeões europeus, mas nenhum aceitou. Aqueles que o fizeram, eles foram achatados em minutos. Sua técnica, resistência e força bruta fizeram dele uma lenda viva. O nome de Gama ainda é sussurrado com respeito no mundo do wrestling. Seus métodos de treinamento inspiraram atletas por gerações, e até mesmo Bruce Lee estudou seus treinos. Força não é apenas levantar pesos, é nunca ser quebrado. E nesse aspecto, ninguém jamais se igualou ao Grande Gama. Mas enquanto Gama dominava o mundo do wrestling, outro homem levou sua força para a tela de prata. Entra Steve Reeves, o homem forte de Hollywood. A maioria dos fisiculturistas treina para competição. Steve Reeves treinou para parecer um semideus da vida real. E quando Hollywood bateu a porta, ele se tornou o rosto da força para uma geração inteira. Reeves não era apenas musculoso. Ele tinha proporções perfeitas, com ombros largos, cintura fina e um físico que parecia esculpido por um artista. Ao contrário dos homens fortes mais volumosos de sua época, ele combinava tamanho e simetria, fazendo-o se destacar de uma forma que poucos já fizeram. Mas não se deixe enganar pela aparência. Ele era legitimamente forte. Ele conseguia levantar 136 quilos, algo com que a maioria dos levantadores modernos luta. Ele levantava homens acima da cabeça com facilidade e fazia flexões de braço, tudo isso sem esforço. Hollywood percebeu. Ele ficou famoso por interpretar Hércules, realizando muitas de suas próprias acrobacias, incluindo levantar pesos enormes e carregar pessoas nos ombros. Seus filmes não eram apenas filmes de ação, eles eram exibições de força real. Reeves estava à frente de seu tempo. Seus treinos focavam na força funcional, e seus princípios de treinamento ainda são seguidos hoje. Enquanto os fisiculturistas modernos buscam massa extrema, Reeves provou que poder estético e força bruta podem andar de mãos dadas. Mas enquanto Reeves conquistou a tela, outro homem conquistou o mundo dos homens fortes. E ninguém fez isso melhor do que Mariusz Pudzianowski, o polonês powerhouse. Ganhar o World's Strongest Man uma vez é incrível. Ganhar 5 vezes, isso é inédito. Mariusz Pudzianowski não era apenas forte, ele era uma máquina imparável. Ao contrário da maioria dos homens fortes que dependem puramente do tamanho, Pudzianowski combinou força, velocidade e resistência, tornando-o uma equipe de demolição de um homem só. Ele treinou como um levantador de peso, moveu-se como um atleta e lutou como um guerreiro. Seu condicionamento era tão extremo que ele poderia sobreviver a homens com o dobro do seu peso em competições extenuantes. Pudzianowski dominou em eventos que exigiam poder explosivo. Ele carregou pedras enormes, virou pneus de 454 quilos e levantou pesos que esmagariam a maioria dos levantadores. Mas sua força de preensão foi o que o destacou. Certa vez, ele segurou um peso de 272 quilos em cada mão, como se fossem sacolas de compras. Seu domínio absoluto nas competições do World's Strongest Man o tornou uma lenda. Mas ele não parou por aí. Após se aposentar do Strongman, ele entrou no MMA, provando que seu poder não era só para levantar, era para lutar também. Ele nocauteou lutadores treinados com um único soco, mostrando que força bruta pode se traduzir em poder de combate real. Pudzianowski redefiniu o que significava ser um homem forte. Ele não se tratava apenas de levantar pesos, ele se tratava de domínio físico total. E quando se trata de domínio, poucos levantadores na história tinham o tipo de pegada, força e poder de levantamento, como o homem que conseguia levantar um carro com uma mão, Hermann Görner. Alguns levantadores levantam pesos pesados com as duas mãos. Hermann Görner fez isso com uma. Sua força de preensão era tão lendária que ele conseguia levantar mais de 318 quilos com uma única mão, um feito que ainda hoje confunde os especialistas em força. Görner não era apenas forte, ele era forte sem esforço. Enquanto outros treinavam por meses para quebrar recordes, ele levantava pesos insanos casualmente como parte de seus treinos diários. Ele não precisava de cintas, roupas ou técnicas modernas, apenas força bruta. Um de seus maiores feitos foi levantar uma barra de 272 quilos com
com 2 dedos. Imagine pegar um urso pardo adulto, mas usando apenas 2 dedos para fazer isso. A força de sua mão era tão extrema que ele conseguia esmagar barras de ferro apenas segurando-as. O treinamento de Gurner era diferente. Ele não seguia rotinas rígidas. Ele levantava com base em como se sentia naquele dia. Alguns dias ele pressionava centenas de quilos acima da cabeça. Outros dias ele carregava pessoas em seus ombros, equilibrando-as como pesos. Sua força natural era o que o diferenciava. Até hoje, levantadores de peso estudam suas técnicas tentando entender como ele fez isso. A maioria dos levantadores confia em equipamentos e treinamento especializado. Gurner apenas pegou o peso e o levantou. Seus registros ainda são prova de que algumas pessoas são simplesmente construídas de forma diferente. E enquanto Gurner era uma lenda da força de preensão, outro homem forte levou o levantamento a um nível totalmente diferente, movendo coisas que a maioria das pessoas nem imaginava que pudessem ser levantadas. A seguir, Bill Kazmaier, o homem mais forte dos anos 1980. Kazmaier não foi construído apenas para a força. Ele foi construído para a destruição absoluta, com 1,91 metros e mais de 145 quilos. Ele tinha braços mais grossos do que as pernas da maioria dos homens e um peito tão grande. Ele parecia uma fortaleza ambulante. E ao contrário de muitos homens fortes que se especializam em apenas um evento, Kaz era incrível em tudo. Seus recordes eram de outro mundo. Ele levantou 300 quilos no supino, quando a maioria dos levantadores lutava com 227 quilos. Ele estabeleceu um recorde mundial de levantamento terra de 420 quilos. Ele agachou mais de 408 quilos no treinamento. E ele fez tudo isso no início dos anos 80, antes dos trajes de levantamento modernos, métodos de treinamento avançados e equipamentos personalizados. Nas competições do homem mais forte do mundo, ele era quase imbatível. Ele ganhou 3 títulos consecutivos, de 1980 a 1982, provando que não era apenas forte na academia. Ele era forte em desafios do mundo real. Ele rolou toras de ferro fundido, carregou carros, levantou pedras enormes e até dobrou barras de aço sobre sua cabeça. Quando os eventos exigiam força de preensão, Kaz simplesmente agarrava e nunca soltava. Mas o que o tornava diferente era sua mentalidade. Kaz não queria apenas vencer, ele queria dominar. Sua intensidade era lendária. Antes de cada levantamento, ele encarava o peso como se fosse um oponente, respirando pesadamente, olhos travados em raiva. No segundo em que tocou a barra, foi como se tivesse mudado para um modo diferente, uma força imparável. Mesmo décadas depois, homens fortes ainda se medem contra Kazmaier. Ele não apenas levantava pesado, ele levantava de uma forma que redefinia o esporte. E em uma época em que a força é medida em frações de 1%, Kaz estava quilômetros à frente de todos os outros. Os esportes de força evoluíram, mas Brian Shaw continua sendo uma das figuras mais dominantes de todos os tempos. Com 2,03 metros e mais de 181 quilos, ele é uma montanha ambulante, mas seu sucesso não é apenas sobre tamanho. Shaw ganhou o prêmio World's Strongest Man 4 vezes, provando que sua mistura de potência, resistência e estratégia o torna um dos maiores competidores de todos os tempos. O que diferencia Shaw é sua versatilidade. Ele se destaca em eventos que exigem força de preensão, potência explosiva e pura força de vontade. Ele puxou caminhões enormes, levantou Atlas Stones de 454 quilos e carregou quantidades insanas de peso por longas distâncias. Sua capacidade de adaptação o torna quase imbatível em competições extenuantes de vários eventos. Shaw também ajudou a modernizar o treinamento de Strongman, usando a ciência para refinar suas técnicas. Enquanto os levantadores anteriores confiavam na força bruta, Shaw combina precisão, recuperação e tecnologia para se manter à frente. Mesmo com concorrentes mais jovens surgindo, ele continua sendo uma verdadeira lenda, mostrando que o treinamento inteligente pode estender o domínio. A maioria dos fisiculturistas foca na aparência. Franco Columbu era diferente. Ele era tão forte quanto parecia. Com 1,65 metros, ele não era o competidor mais alto, mas sua força bruta era incomparável. Ele conseguia levantar 238 quilos no supino, agachar mais de 272 quilos e levantar 340 quilos no levantamento terra, números com os quais até mesmo alguns levantadores de peso pesado lutam hoje em dia. Columbu não era apenas um levantador de peso. Ele foi 2 vezes Mr. Olympia, provando que os músculos podem ser funcionais e estéticos. Seus treinos eram brutais. Ele treinou com Arnold Schwarzenegger, levando seu corpo além dos limites. Sua estrutura muscular compacta e densa o tornava não apenas forte, mas incrivelmente explosivo e ágil. Mesmo fora da competição, a força de Columbu era lendária. Certa vez, ele levantou um carro para ajudar um amigo, mostrando que seu poder não era apenas para o palco. Seu legado continua sendo uma mistura perfeita de força extrema e físico de elite, inspirando levantadores de peso, tanto no fisiculturismo quanto no levantamento de peso. É isso aí. Você se considera forte o suficiente? Escreva nos comentários. Para mais informações úteis, assista a outros vídeos.